Salve Espartano! Primeira aula então do nosso curso online para Cefaz. Gente, nós vamos iniciar o nosso curso com História e Geografia do Acre, tá bom? Hoje vai ser uma aula mais focada em História, beleza? Pessoal, primeiramente, qual que é a banca do seu concurso? A gente sabe que a banca é o quê? Sebrasp, correto? Sebrasp. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que saber identificar o que é que uma banca, né? Como que ela cobra determinada matéria, beleza? Então, antes de fazer isso, eu quero mostrar para você como que está a grade de História e Geografia do Acre, segundo o edital da Cefaz. Vamos lá. Gente, a grade de História e Geografia do Acre, ela está descrita da seguinte maneira. Você pode ver aí na tela que nós temos aqui a anexação do Acre ao Brasil, processo de ocupação das terras, a chegada dos paulistas, o espaço acreano, economia, né, fala sobre o PIB, sobre a evolução das ocupações do emprego, diversas outras coisas também. Gente, tudo isso aí que está no edital cai em qualquer concurso que vocês possam imaginar que tenha uma matéria de História e Geografia do Acre. A matéria é a mesma, só vai mudar o artista, tá bom? O artista, no caso, a banca. Se você já fez provas, por exemplo, aqui dentro do nosso estado, sei lá, para educação, para segurança, provavelmente você já ouviu falar em outras bancas como IBFC, IBAD, né? E essas bancas são bancas que trazem inúmeras questões de História e Geografia do Acre. Já o Sebrasp, pessoal, o Sebrasp ele só fez 1 ou 2 concursos no máximo aqui dentro do estado, tá bom? Isso a nível estadual. Um deles, inclusive, foi da Cefaz, lá no ano de 2009. Então, assim, gente, a Sebrasp, ela não tem um banco grande de questões de História e Geografia do Acre. O que isso significa? Significa que a gente vai ter que se reinventar e prever o que a banca ela pode trazer durante a prova, né, no caso. A gente tem que saber trabalhar a banca, né, pensar como o examinador pensaria em trazer, né, o conteúdo, beleza? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. A gente fez uma pesquisa, pessoal, inclusive, a Sebrasp, ela tem somente umas 7 ou 8 questões de História e Geografia do Acre no seu banco de dados. Então, pouquíssimo, pouquíssimo. Né? Então, a gente tem realmente que fazer, saber, né, no caso, se adaptar. Inclusive, vou passar aqui para você agora na tela algumas questões de História e Geografia do Acre, só para você se familiarizar e saber como que a Sebrasp ela cobra. Olha só aqui a primeira, gente. Em relação ao Tratado de Petrópolis e à questão acreana, assinale a opção correta. Aí, letra A. A última investida da Bolívia para incorporar o Acre foi a criação de uma companhia organizada em Londres, pouco mais de 2 anos antes da assinatura do Tratado de Petrópolis. Letra B. As terras envolvidas na questão acreana foram alvos de disputa, pois o governo imperial do Brasil não reconhecia a posse boliviana no Juruá acreano desde a segunda metade do século XIX. A Revolução Acreana, gerada pelo ciclo da borracha, causou a chamada Guerra do Pacífico, conflito no qual o Chile perdeu terras para o Peru, mas tomou terras da Bolívia. Letra D. O presidente Prudente de Moraes nomeou para a negociação de terras o Barão do Rio Branco, que obteve pela primeira vez ganho de causa para o Brasil, tendo ele assinado o Tratado de Petrópolis. E letra E, o referido tratado foi assinado mediante o pagamento pela Bolívia de indenização de 2 milhões de libras esterlinas ao Brasil e a construção de uma ferrovia para ter acesso à navegação do rio Amazonas. Gente, é assim que a Sebrasp ela costuma, por exemplo, cobrar em suas questões de história ou geografia de municípios, tá bom? A gente consegue perceber o quê, pessoal? Que com a Sebrasp, o buraco ele é um pouquinho mais embaixo que outras bancas. Por exemplo, a IBFC, que é a famosa IBFC aqui no nosso estado, ou IBAD. IBAD ou IBFC perguntariam, por exemplo, em que data foi assinado o Tratado de Petrópolis, trazendo lá as datas bonitinhas nas alternativas. Sebrasp não. Sebrasp vai trazer um joguinho de intertextualidade, por exemplo, de disciplinas.
Como você pode ver, por exemplo, aqui na letra E. Olha só como é que está escrita a letra E, gente. O referido tratado foi assinado mediante o pagamento pela Bolívia de indenização de 2 milhões de libras esterlinas ao Brasil. Gente, a gente sabe que teve algo relacionado nisso do Tratado de Petrópolis. Só que quem foi que pagou quem? Foi o Brasil para a Bolívia, e não a Bolívia para o Brasil. Um cidadão que vai fazer uma prova, por exemplo, dessa aqui, e ele passa correndo nessa alternativa aqui, é capaz de ele marcar. Por quê? Porque ele já tem aquela informação na mente, só que ele não interpretou, né, corretamente o que a alternativa ali ela estava falando. Então, é um perigo. Vamos aqui para outra, vamos analisar outra aqui. A letra D, gente. O presidente Prudente de Moraes nomeou para a negociação de terras o Barão do Rio Branco, que obteve pela primeira vez ganho de causa para o Brasil, tendo ele assinado o Tratado de Petrópolis. Gente, essa alternativa da letra D aqui, ela tá linda, exceto por uma única coisa: o presidente da época, que não era Prudente de Moraes, era Rodrigues Alves. Quem é aqui do estado do Acre sabe que Rodrigues Alves é um município aqui do Vale do Juruá. Então, inclusive por conta desse presidente, que foi homenageado. Então percebam como a Sebrasp ela gosta de trabalhar. A gente tem que ser curioso, pessoal, com essa disciplina. A gente tem que saber que esta é uma disciplina que vai necessitar da sua curiosidade. Como assim curiosidade, professor? Curiosidade no sentido de quê? De que você precisa ir um pouquinho mais embaixo. Pô, o que é que custa você ser curioso e ficar se perguntando, sei lá, em que ano o Acre ele foi definitivamente do Brasil? Até que ano? Como é que era o Acre na época que era um território federal? Como é que era o Acre quando ele começou a ser um estado da nossa federação? Então são perguntas que a gente pode começar a se fazer e ter algumas respostas. Para uma banca que tem examinadores que cobrem questões mais simples, talvez não seja nem tão necessário. Mas para uma banca que gosta de detalhes, como por exemplo aqui a Sebrasp na letra C, falando aqui da Guerra do Pacífico, gente, a Guerra do Pacífico foi uma guerra entre Chile, Peru e Bolívia, por uma área de terras ali do deserto do Atacama. Gente, olha só a quantidade de detalhes que uma questão dessa assim, pode trazer. Então, a gente tem que ficar precavido. Tá? Essa é uma banca perigosíssima que a gente não pode dar bobeira. História e Geografia do Acre, pessoal, é uma disciplina que eu costumo dizer para os meus alunos do presencial que é uma disciplina que a gente não pode perder nem um ponto. Nada de ponto, zero. Então, é atenção total, tá bom? Porque essa disciplina, ela pode te fazer entrar nas vagas ou sair das vagas. E aí, gente, ó, eu tenho até só para constar, a resposta dessa questão aqui é a letra A, tá bom? A última investida da Bolívia para incorporar o Acre foi a criação de uma companhia organizada em Londres, pouco mais de 2 anos antes da assinatura do Tratado de Petrópolis. A gente está falando do Bolivian Syndicate, tá, gente? Que vocês vão ver em outras aulas aí, tá bom? Pelo menos você que vai ser nosso aluno aí do online ou do presencial. Eu sei que essa live ela está sendo transmitida no YouTube, então você já está tendo um gostinho de como que a gente trabalha aqui no Sparta Concursos. Falando nisso, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, se você for agora aqui na descrição desse vídeo, ou no chat aqui ao vivo, vai ter o link que vai ter esse slide que a gente está passando aqui nessa aula, tá bom? Para você poder acompanhar aí no conforto da sua casa, ou quem sabe até imprimir, tá bom? Essa aula. E lembrando, a nossa produção também vai estar disponibilizando aí no chat ao vivo, pessoal, um cupom de desconto para você adquirir aí o Sparta Online. Tá bom? O Sparta Online ele está num preço de R$ 197, mas a gente vai estar dando aqui agora 30% de desconto. 30% de desconto para você adquirir o nosso Sparta Online, tá bom? Então, voltando aqui, para você que já é aluno do nosso online, vamos seguir aqui normalmente a nossa aula. Então, gente, nós temos aqui ainda outras 2 questões aqui de História e Geografia do Acre pela Sebrasp, mas eu não vou lê-las no momento, tá bom? Vou deixar para que você leia aí no conforto da sua casa. Eu quis trazer a primeira, por quê?
Porque a primeira eu quis colocar aqui para que vocês pudessem identificar a forma como a Sebrasp ela pode estar trabalhando, né, uma questão de história e geografia do Acre dentro da sua prova. Então, hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai matar aquele primeiro tópico, tá bom? Aquele primeiro tópico lá do nosso edital, que é do processo de ocupação das terras acreanas, tá bom? Então, ó, pega caderno, pega caneta, que a gente vai ter uma aula aqui super produtiva, cheia de detalhes, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito para essa prova. Então pega caderno e pega caneta agora, deixa o professor beber um pouquinho de água aqui, senão a garganta dele vai queimar. Produção, tá tudo certo por aí? Quero agradecer aí o Erenilson, gente. O Erenilson que é o nosso coordenador do Sparta Online, tá? O Erenilson aí que está coordenando toda essa produção aqui cinematográfica, né? É o cara que realmente não pode errar. É o cara aí que está com vocês aí produzindo um vídeo de qualidade. Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui o título, tá? Processo de ocupação das terras. Terras o quê, professor? Acreanas. Eita, que é feio. Terras acreanas, tá? Professor, que letra feia sua. Canhoto, né? Canhoto é assim. Vamos lá. Gente, esse tópico aqui não tem como a gente dar em uma única aula. Por quê? Porque é um tópico bem abrangente, tá? Ele abrange muita coisa. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trabalhar nessa aula de hoje tratados. Todos os tratados que envolvem a questão do Acre, tá bom? Do estado do Acre. A gente vai estar trabalhando todos esses tratados aqui. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é fazer uma linha do tempo, tá bom? Quero que você produza aí no seu caderninho uma linha, tá bom? Faz uma linha aí bem bonitinha agora no seu caderno. Vamos lá, espartano. Agora. Depois que você fizer a linha, eu quero que você faça algumas marcações de anos, tá bom? A primeira marcação, a gente vai colocar aqui, ó, 1492, tá bom? Vai ser a primeira marcação que você vai colocar aí no seu caderninho. 1492. A segunda marcação, a gente vai colocar como 1493. Beleza? Um ano depois. 1493. A próxima marcação, vamos colocar aqui, ó, 1494. Já anota aí. 1494. Coloca aí bem bonitinho no seu caderninho. Vou destacar uma outra aqui. Vou colocar de vermelhinho mesmo. 1500. 1500. A próxima, gente, você vai colocar aí, ó, 1750. Professor, é ano demais. É ano demais. E acreditem, isso tudo é para falar do Acre, tá bom? Vai lá. A próxima marcação, gente, você coloca, ó, 1867. 1867. A próxima marcação, vou até colocar aqui também em vermelhinho. O ano é 1877. Tá? 1877. E aqui eu também vou colocar uma outra que eu acabei esquecendo. Destacadazinha também. O ano aqui vai ser 1822. Tá bom? 1822. Vamos para a próxima. O bom aqui do online é que você pode pausar, né, gente? O bom do online é que você pode pausar. Posso estar fazendo um pouquinho aqui rápido, mas qualquer coisa pausa, volta, tá bom? Fica tudo aí ao seu critério. A próxima data aqui, gente, é 1903, tá bom? 1903, beleza? Vai mandando questões aí no chat, tá bom? Dúvidas,
Fala aí de onde é que você é, de onde que você está nos assistindo, tá bom? Manda um recado aí pro Esparta. Como é que você conheceu o Esparta, gente? Comenta aí no nosso chat. Ó, a próxima data, gente, 1909. 1909. E por último, vamos colocar aqui, mas não menos importante, 1962. 1962. Produção, vem aqui, pega aqui o celular rapidinho. Pausou? Pausou não? Vai lá, vai lá. Vamos lá. Online é assim, gente. Então vamos lá. Pessoal, essa linha do tempo aqui é uma linha que contém anos que são importantíssimos para a história do Acre, tá bom? Por incrível que pareça, o Acre, o quê? Quando que ele faz aniversário oficialmente? Nessa data aqui, ó, nesse ano aqui, no ano de 62. Só que, muito antes disso, principalmente lá em 1492, olha só, os anos que a gente puxou aqui para trás, a gente precisa falar, tá bom? Porque aqui tem história. E são histórias que são necessárias que a gente saiba para responder uma prova. A gente não está trabalhando para que você seja um perito em história ou geografia, nem nas outras disciplinas, como, por exemplo, direito, constitucional, administrativo, tributário, enfim. A gente não está querendo que você seja um perito nessas disciplinas. O que a gente quer é que você acerte questão na nossa prova, tá bom? Então, ó, vamos trabalhar desde essa data aqui hoje, tá bom? De 1492 até o ano de 1962. Por hoje vai ser suficiente, vou te garantir isso daí. Vamos lá. No ano de 1492, gente, a gente tem que comentar aqui a seguinte questão. Qual que foi? Nesse ano aqui, um cidadão bem conhecido da história mundial, um cidadão que nasceu em Gênova, na Itália, e estava a serviço da coroa espanhola, de nome Cristóvão Colombo, ele saiu da Península Ibérica, na Espanha, e chegou até o Novo Mundo, chamado Novo Mundo na época, que é a América. A gente está falando da América. E aí, pessoal, nesse ano aqui de 1492, por que eu estou contando esse contexto? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Em todas as épocas, em todas as eras da história mundial, a gente tem o quê? A gente tem potências mundiais, potências econômicas, certo? Por exemplo, nos dias de hoje, comenta aí no chat, quais são as maiores potências do mundo atual? Quais que são? 3, 2, 1, e aí? Respondeu Estados Unidos, respondeu China, Rússia, por aí? Acredito que sim. França, talvez? Se você respondeu, você está bem. Nessa época, gente, aqui, ó, de 1400 e cacetada, a gente também tinha outras potências mundiais, tá bom? E aí a gente pode citar essas potências como, por exemplo, Portugal, Espanha, principalmente esses dois. Mas podemos citar também a Holanda, a própria Inglaterra, tá? Eram países, gente, que investiam muito na prática de colonização. E eles iam descobrir novas terras que até então não eram descobertas. A gente sabe que nessa época aqui, o mundo mesmo que era conhecido, a gente tinha como a Europa, a Ásia e até uma pequena parte também da África, tá bom? Então, esse era o mundo conhecido. A América, até então, não tinha esse conhecimento, tá bom? Então, nessa época aqui, tínhamos essas potências aqui no mundo, principalmente Portugal e Espanha, a desbravar novas terras por aí. E aí, nesse ano aqui, eu quero que vocês anotem, ó, Cristóvão Colombo. Tá? Vocês vão fazer essa anotação aqui, ó. Cristóvão Colombo. Só isso. Só isso. Por que só isso? Gente, quando a gente está estudando para concurso, a gente tem que poupar tempo, correto? A
A gente tem que saber, né, economizar o nosso tempo, fazer um estudo de qualidade. Então, a gente sempre vai estar indicando a vocês que façam, busquem ao máximo, sempre estar fazendo associação. Como assim associação? Eu expliquei para vocês agora aqui que no ano de 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América, estava a serviço da coroa espanhola, ele nasceu na Itália, e blá blá blá, isso tudo. Falei das potências mundiais, correto? Só que eu quero deixar apenas essa palavrinha aqui, Cristóvão Colombo, para que vocês, né, consigam associar esse ano a toda essa historiazinha que eu falei aqui agora. Isso poupa tempo, tempo de leitura, tempo de escrita. Aí você vai estar só associando. Aqui é a palavra-chave, tá bom? Isso aqui é importantíssimo que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, cola em mim, que é só sucesso. Vai lá. Então, beleza. Ele chegou lá na América nesse ano aí, voltou, né, para a região onde vivia, né, na Espanha, na coroa espanhola, né, em Castilha na época. E aí o que aconteceu, gente? Vamos lá. Eu falei para vocês que nós tínhamos algumas potências aqui, sobretudo essas, né? Portugal e Espanha. Pergunta para você aí agora. Vamos supor que você é uma potência mundial. Que você é uma pessoa, sei lá, uma pessoa de muita influência, né? Uma pessoa super forte, sei lá, na sua comunidade. Certo? Aí você tem um rival. Você tem um rival que também é uma superpotência. Aí o que aconteceu? Esse rival, ele, sei lá, descobriu que um determinado local ali, que até então não era desbravado, tem ouro. Né? Aí você soube. Pergunto para você, seja bem honesto. Você deixaria o seu rival lá sozinho pegando todo o ouro? Duvido. Eu não ia. Eu estava lá já atrás, mas levando toda a minha gangue para pegar a maior parte de ouro possível. Certo? E acredito que você também, seja sincero. Então, preste atenção. Se esses dois vão para o mesmo local, atrás de ouro, isso é só uma referência ainda para você entender esse contexto aqui. O que você acha que ia dar? Tipo, ó, um vai atrás do ouro, o outro também vai do mesmo canto. Vai dar treta, não vai? Vai dar uma treta grande. Grande. Então, foi pensando nisso que no ano de 1493, o Papa da época, gente, ele criou um documento chamado Bula Intercoetera, ou coetera, tá bom? A forma de pronúncia não importa no momento, o que importa é que você saiba qual que é o documento. Vamos lá, Bula Intercoetera, se chamar assim. Bula Intercoetera. O que é a Bula Intercoetera? Produção, joga o slide na tela para a galera saber o que é a Bula Intercoetera na prática. Vamos lá. A Bula Intercoetera, gente, ela é um documento basicamente de divisão de terras, tá bom? Ela foi criada no ano de 1493, né, pelo Papa da época, e era um documento, gente, que dividia o mundo em dois, tá? O mundo que seria ainda descoberto, né, o mundo desconhecido, e o mundo que já havia sido descoberto por essas duas nações. Quais duas nações? Portugal e Espanha. Como que funcionava este documento? Produção, coloca aí o mapa do mundo na tela, por gentileza, o mapa que está dividindo o mundo todinho em Portugal e Espanha. Neste mapa, gente, vocês conseguem observar agora na tela que a Ásia, dá uma atenção ali para a Ásia e para a Europa primeiro. Estão em branco, correto? Esse mundo, gente, isso aí era um mundo que já era conhecido, tá bom? Nesta época aí, era um mundo já desbravado, era um mundo já totalmente, né, conhecido mesmo por tudo, né, datados e tudo mais, historiados. E aí, pessoal, tudo que está em amarelo e roxo era o mundo que ou já havia sido descoberto por essas nações e tinha sido colonizado por essas nações, e o mundo que ainda não havia sido descoberto, né? Principalmente aqui a parte da América, tá, gente? América do Sul, América do Norte, né, e tudo mais aí. Toda essa porção de terra aí
está dividida assim no mapa, só que na época ainda não se tinha conhecimento total sobre essas terras, tá bom? E aí, pessoal, a bula intercoetera, ela falava o quê? Ela falava que seria traçado uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, tá bom? Do arquipélago de Cabo Verde. O que isso significa? Pegaria-se, então, a ilha de Cabo Verde, produção, deixa ainda no mapa, tá bom? Explicar aqui direitinho onde é que é a ilha de Cabo Verde. Sabe onde é que é a África ali, gente? Ali na África, aqui na porção aqui ao norte da África, nós temos uma porçãozinha de ilhas, tá bom? E essas ilhas é o que a gente chama de ilha de Cabo Verde, tá? A bula intercoetera dizia que o quê? Que seria traçado a partir de 100 léguas dessa ilha, tá bom? 100 léguas, no caso, ao ocidente, uma linha imaginária que dividiria o mundo em dois, certo? Só que aí, quando esse documento ele foi criado, a coroa portuguesa ela começou a reivindicar uma correção nesse documento. Correção onde? Nessas 100 léguas. Por quê? Porque havia meio que já um conhecimento da coroa que provavelmente haveria muito mais terras, né, a serem descobertas para a região da América. Ou seja, do jeito que a bula intercoetera tinha sido formulada, a Espanha, que teria terras mais ao ocidente, né, mais ao oeste, ela teria uma porção de terra maior, e é o que a gente consegue, inclusive, ver no mapa. É um absurdo. Esse mapa que está na tela, gente, já é o mapa do Tratado de Tordesilhas que eu vou já falar para vocês. Mas ele já serve para vocês identificarem como que era essa divisão no mundo, tá bom? Então, voltando aqui para o quadro, no ano de 1493, vocês vão colocar bula intercoetera, tá bom? E aí, entre parênteses, gente, coloca isso aqui, ó, 100 léguas. 100 léguas. Só isso. Bula intercoetera e, entre parênteses, 100 léguas. Por que 100 léguas? Porque foi o que foi estabelecido na questão da linha imaginária, tá bom? Do distanciamento da ilha de Cabo Verde. E aí, é justamente esse distanciamento que vai distinguir a bula intercoetera do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado um ano depois, no ano de 1494. O Tratado de Tordesilhas, gente, ele falava basicamente a mesma coisa, tá? Da bula intercoetera. A diferença é a questão da quantidade de léguas, que agora é 370, tá bom? É 370. Então, ó, na sua anotação agora, para você não ficar perdido e distinguido, esses dois aqui, ó, eles vão tratar da mesma coisa, tá bom? É o mesmo tema, é o mesmo tópico, que é a divisão do mundo, do novo mundo, tá bom? Isso aqui a gente pode chamar também até de bula papal, beleza? Só que eles dois têm uma diferença. Aqui são menos léguas, apenas 100, e aqui 370, tá bom? 370. Esse número aqui, ele é o oficial, tá bom? Há alguns documentos que se falam até de 300 léguas, mas a gente usa isso daqui para questão de prova, 370, beleza? Então, ó, o que é que você vai fazer? Você vai colocar desse jeitinho que eu coloquei aqui, né, a questão da associação, tá bom? Para lembrar que a bula é menos, que o tratado aqui de Tordesilhas é mais, beleza? E o que é um tratado, gente? Um tratado nada mais é que um acordo, tá? Um acordo que, no caso, vai ter duas ou mais partes. Então, nesse caso aqui, ó, tanto a bula intercoetera quanto o Tratado de Tordesilhas, eles foram assinados por Portugal e Espanha, tá bom? Importantíssimo, importantíssimo que você saiba sempre também colocar isso daqui, tá bom? Porque faz toda a diferença. Tô colocando aqui, gente, pontuando para você, só as coisas mais importantes, tá bom? Desses assuntos aqui. São aquelas coisas que são mais cobradas em prova e eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar e muito.
Beleza? Comenta aí, gente, você que está nos assistindo aí no YouTube, como que tá por enquanto essa aula? Tá boa? Tá rápida? Tô falando demais? Tô falando de menos? Né? Tá confuso? Comenta aí, já deixa aí o tópico pra gente e aproveita também o cupom de desconto. É até o final dessa live, cupom de 30% de desconto, tá aí no chat, tá bom? Deixa eu beber uma água de novo aqui, que a garganta tá fervendo. Produção, como é que tá aí? Tá tudo certo? Produção. Tudo certo. Então vamos lá. Gente, antes de passar aqui para os próximos anos, produção, coloca de novo aí no mapa, na tela, tá bom? Gente, você aí de casa, olha para esse mapa agora. E aí imagina que a banca, ela te trouxe uma pergunta na hora da sua prova. E aí a banca, ela te pergunta assim: na época dos descobrimentos da América, na época do descobrimento da América, na época da assinatura do Tratado de Tordesilhas, o atual território do Acre, do estado do Acre, ele pertencia por lei, né, por direito, por tratado, a que país? O que é que você responderia? Olha para o mapa e me diz. Onde que está, né, a quem está por direito o território do Acre? Se você respondeu Espanha, parabéns, tá? Parabéns. O território do Acre, gente, ele estava pertencente à Espanha. Inclusive, a gente consegue ver no outro mapa aí, né, um mapa mais focado somente no território do Brasil, que como que estava a divisão do Brasil, né, na época. A gente tem ali em amarelo a parte que pertencia a Portugal, né, inclusive vem daquele primeiro mapa que a gente conhece do Brasil, que eram das capitanias hereditárias, né, e a parte que está em verde ali era toda a parte que pertencia, gente, à Espanha, tá bom? Então, era assim que estava dividido o nosso Brasil. E como vocês podem ver, o Acre, então, na época do Tratado de Tordesilhas, ele pertencia à Espanha, tá bom? Já se liga nisso. A gente tem que fazer, pessoal, essas associações históricas. Isso é importantíssimo, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, vamos voltar aqui para o quadro e vamos continuar aqui a nossa linha, o nosso marco histórico. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma outra data, 1500. O que aconteceu no ano de 1500, gente? Se você respondeu descobrimento do Brasil, parabéns. Vamos lá, coloca aqui. Descobrimento do BR. Quero mandar um salve aí para o nosso amigo Cauã, que foi aluno nosso aí da Polícia Penal, Cauã que veio lá de Marechal Taumaturgo, para estudar com a gente no nosso curso e deu tudo certo. Cauã que está aprovado. Quero mandar um alô aí pro Ed também lá de Guajará, o Ed que está aprovado aí também, tá fazendo já as barras tudo direitinho. Um alô pro Ângelo, um alô pro Erenilson, né, mais uma vez, o Erenilson que está aí na nossa produção. Um alô pra Gabi, um alô para toda a galera aí do Esparta Concurso, tá toda a galera que vai estar ali naquele TAF da Polícia Penal do dia 28 e dia 26. O Erenilson tá aí na produção, gente, tá fazendo assim, ó. Pelo amor de Deus, tá preocupado aí. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Descobrimento, então, aqui, ó, do Brasil no ano de 1500. Isso aqui é só pra gente contextualizar onde que já existia o conhecimento do que é Brasil, tá bom? Então, aqui eu não vou me aprofundar, beleza? Então, ó, vamos lá. Você já entendeu que o Tratado de Tordesilhas, ele foi um tratado de divisão territorial, correto? Você viu, inclusive, volta lá a produção de novo naquele mapa lá do mundo, tá bom? Do mundo mesmo, de Espanha e Portugal. Você viu, então, como que o mundo ele ficou dividido nessa época aqui do Tratado de Tordesilhas. Pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui agora alto, tá bom? Fazer uma reflexão aqui. Olha para a tela, né, bonitinho, e vamos fazer essa reflexão. Olha a quantidade de terras que a Espanha adquiriu por conta do Tratado de Tordesilhas na América. E olha a quantidade de terras que Portugal ficou. Minúsculo, né?
tem uma discrepância enorme aí de terras, correto? Agora, pessoal, vendo esse mapa, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Vamos imaginar que você mora, sei lá, na zona rural. Tá? Você mora num local aí. Tem seu terreno bem bonitinho, bem descrito ali. Né? Tá todo cercadinho. E aí do lado, pessoal, tem um terreno baldio. Um terreno todo cheio de mata, não cuidado, né? Que nunca chegou gente ali. Faça essa reflexão aqui agora comigo. Você não pegaria aquele terreno para você? Não aumentaria os limites da sua propriedade? Seja sincero. Professor, mas o senhor está dizendo então que é correto a gente invadir, tem que invadir terreno? Não, não. Só se tiver oportunidade. Brincadeira. Então, ó, preste atenção. Se o terreno ele tá ali e não apareceu ninguém até o então, pô, eu vou ali e vou aumentar a minha propriedade. Eu vou colocar uma cerca ali. E se ninguém for reivindicar, o terreno é meu. Tá bom? Então, onde é que eu quero chegar, gente? Presta atenção que a América, a Espanha, ela tem muito território para pouco de Portugal. E aí a gente faz uma outra reflexão. Olha para a quantidade de terras e me diz se seria humanamente possível para a Espanha controlar toda essa área de terras que a ela foi de direito. Jamais, não tem como, não tinha como. Então, tendo isso por vista, Portugal fez o quê? Portugal começou a expandir, gente, o seu território, tá bom? Como, por exemplo, as grandes expedições de bandeirantes do Brasil. Tá bom? Foi graças aos bandeirantes que fizeram grandes explorações para o interior do Brasil que nós tivemos, que Portugal, né, no caso, teve um aumento muito grande, considerável, do seu território. Tá bom? Portugal teve um aumento tão incrível que inclusive ficou parecendo já, né, nessa época aqui, graças aos bandeirantes, com um mapa já que é do Brasil de hoje. A produção está colocando na tela para vocês. Olha só como que é o mapa do Brasil no ano de 1750, gente. Já não parece com o de hoje, correto? Já não tem uma certa semelhança? Está faltando, inclusive, um ponto bem importante ali nesse mapa, né? Um ponto que, inclusive, para quem é acriano, eu acho que vai sentir falta na primeira vista, né? Que é o nosso estado. O Acre aqui, ele não existia ainda, tá? Muitos dizem que não existe hoje em dia, mas nessa época aqui é que ele não existia, pelo menos não para o Brasil, tá bom? Então, essa aqui, gente, é o mapa de Portugal ainda, né? Não é Brasil, né? Porque ainda era uma colônia de Portugal. Depois que os bandeirantes eles começaram a fazer a expansão do território, tá bom? E aí, pessoal, vamos voltar aqui agora para a nossa linha do tempo. Presta atenção. Nós tivemos antes apenas um tratado, que foi o quê? O Tratado de Tordesilhas. Né? Então, passou-se aí muito tempo, cerca aí de 300 anos, 250, 300 anos. Então, muita coisa mudou. Né? Vocês viram aí no mapa que Portugal, né, graças aos bandeirantes, conseguiu expandir muito seu território. Então, pessoal, muitos conflitos entre portugueses e espanhóis, né, dos colonos no caso, começaram a acontecer na América do Sul por conta dessa invasão territorial. Né, querendo ou não, era uma invasão, a gente pode falar assim, né, um povo está invadindo o território de outro. Né? E aí, foi necessário, gente, que fosse criado um outro tratado para resolver esses conflitos. Tá bom? E esse tratado que a gente vai estar colocando aqui agora é o Tratado de Madrid. Tá bom? Você vai anotar aí agora, Tratado de Madrid. Madrid. O Tratado de Madrid, gente, também foi um tratado que foi assinado por Portugal e Espanha. Já coloca aqui também nas anotações, tá bom? Portugal e Espanha. Tratado de Madrid. Pessoal, esse tratado aqui foi justamente para isso,
para ser corrigido algumas coisas, né, alguns conflitos, e também corrigir a questão territorial, né, de Portugal e de Espanha. Nesse tratado, gente, algumas coisas foram resolvidas. Meio que um cedeu para um lado e o outro cedeu para o outro. Por exemplo, Portugal ganhou muitas terras na região norte, na região da floresta amazônica, mas em compensação também perdeu algumas terras para o sul, principalmente ali para o Rio da Prata, tá bom? Então foi meio que uma troca, né, no caso. Se fosse tipo tudo mesmo que Portugal conseguiu expandir graças aos bandeirantes, esses mapas aí, esse mapa no caso que vocês viram na tela, ele seria muito maior, tá bom? Mas muito maior mesmo, né? E aí, gente, vocês viram também nesse mapa que a gente tem aí um princípio, tá bom? Um princípio, que é o princípio Uti Possidetis, tá bom? Vocês vão colocar aqui também, ó, então na sua anotação, Tratado de Madrid. Aí você coloca aí, dá um jeito de melhorar isso aí no caderninho de vocês, né? Aqui no quadro tá meio feinho, mas a gente se vira como pode. Princípio Uti Possidetis. Coloca aí. Gente, tá horrível esse quadro, mas não tem problema não. O importante é que você vai aprender. Vai lá. Princípio Uti Possidetis. Gente, esse princípio ele fala o quê? Que a terra é de quem a ocupa, tá bom? Como tinha muita terra que a Espanha ela não estava ocupando, né? Portugal conseguiu essas terras. Como tinha também muitas terras ali que tinham que ser negociadas, a Espanha também ganhou um pouquinho. Então, esse tratado, que foi assinado por Portugal e Espanha, que é o Tratado de Madrid, ele foi regido pelo princípio Uti Possidetis, que é o princípio que diz que a terra ela é de quem a ocupa, tá bom? Então, foi por conta desse princípio, principalmente aqui, que Portugal conseguiu, né, expandir muito o seu território, tá bom? No ano de 1750. Pessoal, ó, vamos falar só um pouquinho aqui, vou só dar esse parênteses para vocês, da Guerra Guaranítica. A Guerra Guaranítica, gente, eu quero colocar ela aqui, porque lembram que no começo da aula eu falei para vocês que a CESP, com ela o buraco é mais embaixo e ela gosta de ser mais detalhista? Pois é, a Guerra Guaranítica, por mais que ela não tenha a ver com a história do Acre, mas ela tem a ver com um princípio que, querendo ou não, está aqui na história do Acre. Né? A Guerra Guaranítica ela foi uma consequência do Tratado de Madrid, tá bom? Eu quero que você, inclusive, anote justamente dessa maneira que eu estou falando. A Guerra Guaranítica, vai pausando o vídeo aí, qualquer coisa ficar muito rápido, né? Coloca aí, a Guerra Guaranítica foi consequência do Tratado de Madrid. Foi consequência do Tratado de Madrid. A Guerra Guaranítica foi consequência do Tratado de Madrid. O que foi a Guerra Guaranítica, gente? Olha só, nós tínhamos na época as figuras, né, dos jesuítas. Jesuítas que eram os religiosos, né, da época. Pegavam, por exemplo, indígenas para catequizá-los e para salvá-los também da escravidão. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um local chamado Sete Povos das Missões, tá bom? Os jesuítas, gente, levaram muitos indígenas para essa região que fica no sul, né, da região do Brasil, e lá eles fizeram o quê? Eles estavam salvando, deixando esses indígenas por lá, né, para que fugissem da escravidão. Com o Tratado de Madrid,
teve uma treta, por quê? Porque a região ela estava meio que em litígio, né, de Portugal e de Espanha. E aí é como se Portugal, né, no caso na época, estivesse obrigando essa galera toda a sair daquele território e ir para o território espanhol, né, para domínios espanhóis. Só que, o que acontece? A Espanha, nessa época aqui, gente, ela era super a favor e fazia super campanha para que indígenas fossem extremamente escravizados, mortos e tudo mais. Então, começou a dar umas tretas aí, tá bom? Treta entre indígena, entre espanhol e entre português, tá bom? E aí, por que eu tô falando isso? Só tô mesmo fazendo esse parênteses, se você quiser, você dá uma aprofundada mais nessa guerra, tá bom? O ponto é que eu só queria colocar aqui para vocês que ela foi uma consequência desse tratado aqui, tá bom? Desse tratado de Madrid. No slide, inclusive, está um pouquinho mais detalhado, né, do que eu estou falando aqui, para ficar melhor para vocês. Mas eu só quero deixar aqui, por quê? Porque vai que a CESP ela queira fazer uma questão sobre isso daqui. Então, por via das dúvidas, vamos deixar aqui registrado na nossa aula, tá bom? Então vamos passar aqui adiante. Ah, tá, outra coisa. Vamos lá, volta lá, produção, naquele mapa do princípio Utiposidetes. Esse aqui. Gente, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês que eu fiz lá no Tratado de Tordesilhas. A quem pertencia o atual território do Acre no Tratado de Madrid? A quem, gente? Tempo, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Se você respondeu novamente a Espanha, você acertou. Acaba de ganhar uma caixa de bis, tá bom? É só procurar aí a produção, que a produção vai te entregar a caixa de bis aí. Tá? Sobre responsabilidade do Erenilson aí, tá bom? Então, ó, no Tratado de Tordesilhas e no Tratado de Madrid, o território atual do Acre, ele pertencia à Espanha, tá bom? À Espanha. Gente, eu tô falando muito isso por quê? Porque é um tipo de pergunta que pode cair numa prova e já caiu de outras bancas. Então a gente vai sempre estar ali batendo onde dói, tá bom? Vamos seguindo então. 1822. Gente, aqui a gente já teve, ó, a independência do Brasil. Independência do Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O hino bonito é o hino da independência, gente. Não sei se vocês já ouviram, mas se não, pô, dá uma ouvida aí no hino da independência depois dessa aula aqui. É lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Bate pau a pau com o hino nacional. Isso é muito bom. Então, ó, vamos lá. Por que eu fiz essa linha aqui? Para ficar até mais didaticamente legal. Daqui dessa linha para cá, a gente não tem a figura oficial do Brasil, tá bom? Do Brasil, um país. Agora, daqui para cá, sim, tá? Agora a gente já fala de Brasil. A gente já não fala mais de uma colônia de Portugal, beleza? Dito isto, vamos aqui agora para o ano de 1867. O ano de 1867. Que é o ano que, onde foi assinado o Tratado de Ayacucho. O Tratado de Ayacucho. Gente, esse tratado, ele tem esse nome aqui, ó, mas ele também tem outros. Deixa eu até colocar aqui no quadro para vocês. Olha aqui, ó. Ayacucho, pode ser Ayacucho. Ayacucho e não Ayacucho, enfim. Tem gente que pensa que eu sou formado em geografia ou em história, gente, mas se surpreende quando eu falo que sou formado em espanhol. É estranho isso. E aí vai de você confiar no professor que é formado em espanhol e está dando aula de história e geografia do Acre. Muito bem, eu acredito, né? Então, para você ver que a formação, ela nem sempre é o ponto mais principal. Vamos lá. Ó, Ayacucho pode ser chamado também de amizade ou amistad também, né? No caso, pro lado boliviano. A gente pode chamar também, ó, de Cunha Gomes. Cunha Gomes
Cunha Gomes foi um desbravador, tá? Um desbravador não. Um cidadão que ele foi responsável, gente, por estabelecer limites aqui na nossa região, tá bom? Munhoz Neto também. Munhoz Neto. Esse nome aqui ele é mais conhecido no lado boliviano, beleza? Temos esses 4 nomes aqui, ó, principais para o nosso tratado de Ayacucho. Pode ser tratado da amizade, pode ser tratado Cunha Gomes, pode ser tratado Munhoz Neto, também bem bonitinho aqui. E aí, para contextualizar, dessa vez eu vou querer ler aqui um slidezinho para vocês, só para a gente contextualizar todo esse tratado, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui em contexto. Brasil, no contexto da Guerra do Paraguai, né? A gente sabe que o Brasil ele teve uma guerra aí, que foi a maior guerra que talvez ele já tenha disputado, exceto a Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente vai ver em uma outra aula. Né? O Brasil ele teve uma guerra contra o Paraguai, né? Que ele se juntou com a Argentina. Eu acho que foi a única vez que o Brasil ele talvez tenha se juntado alguma vez com a Argentina, né? E o Uruguai, na tentativa de frear os avanços geopolíticos e econômicos crescentes e expansionistas do Paraguai. Aproveitando-se da ocasião, gente, a Bolívia, o que é que a Bolívia fez, pessoal? A Bolívia, ela ameaçou colocar 10 mil soldados para lutarem na Guerra do Paraguai, né, no caso, contra o Brasil. Repara só a Bolívia, cara. Cara que o presidente da Bolívia na época era Mariano Melgarreiro. Ele era um cara que era brutão, era um cara que era bem sanguinário mesmo. Ele era chamado, inclusive, disso, El Loco Melgarreiro. Né? E aí, tendo esse contexto, né, no caso, dessa ameaça da Bolívia, o que o Brasil fez? O Brasil chamou a Bolívia para conversar. Chegou Bolívia, esquece essa parada aí de querer lutar contra a gente. Esquece essa parada aí de jogar 10 mil aí contra a gente. Bolívia, vem para o nosso lado. Bolívia, a gente sabe que você perdeu suas terras na Guerra do Pacífico para o Chile. A gente sabe que você perdeu a única saída que você tinha para o mar, você perdeu para o Chile. Gente, a Bolívia perdeu na Guerra do Pacífico. Sabia que a Bolívia ela estava disputando, gente, uma porção de terra lá do Atacama, era uma porção do deserto do Atacama, que tinha uma substância chamada salitre, tá? Aí, nessa região, era basicamente uma região que tanto o Chile, quanto a Bolívia e quanto o Peru, eles tinham meio que o domínio, né, dos 3. E aí, a Bolívia, ela deu a doida na Bolívia, né, e disse, rapaz, Peru, chamou o Peru para conversar, Peru, pode tirar o Chile da jogada, vou ficar só nós dois com isso aqui? Aí beleza, Peru e Bolívia se juntaram numa guerra contra o Chile, por conta dessa região aqui que tinha a substância de salitre, que é uma substância, inclusive, que na época usava-se também para fabricação de bombas, por exemplo. Né? E aí, o que aconteceu? Adivinha só? Bolívia perdeu. Bolívia perdeu a guerra, Bolívia e o Peru perderam a guerra, né? E a Bolívia foi realmente a principal perdedora dessa guerra aqui. Por quê? Porque perdeu a sua saída para o mar, gente. Ou seja, isso deixou a Bolívia isolada, tanto que ainda é isolada hoje em dia, tá bom? Aí o que aconteceu? O Brasil chamou ela para conversar, né? Bolívia, a gente sabe que tu perdeu aquela tua saída ali para o mar, então assim, vamos fazer um tratado de amizade. Olha só o porquê desse nome aqui, um tratado de amizade. Vamos fazer um tratado de amizade aqui. Deixa esse negócio aí de botar aqui homem contra nós, negócio de guerra que não dá certo não. A gente inclusive pode deixar, Bolívia, que vocês transitem nos nossos rios aqui, tá bom? Desde que vocês respeitem a autonomia do Brasil, né, que vocês não nos desrespeitem, e a gente pode ficar aqui caminhando, né, no caso, em amizade. Aí a Bolívia, beleza, Brasil, gostei. Vamos assinar então esse tratado de amizade. Tá tudo certo então entre a gente. Então, pessoal, esse aqui foi o contexto do Tratado de Ayacucho. Vou até trazer uma curiosidade aqui para vocês agora.
Vocês sabem, ou vocês já ouviram falar sobre aquela história que o Brasil ele foi comprado por um cavalo branco? Pois é, vamos entender um pouquinho dessa história aqui agora. Mas primeiro, produção, volta lá no mapa do princípio útil possidetis, lá do Tratado de Madrid. Gente, percebam como que está o mapa do Brasil, ali na região onde que seria o Acre. Está uma linha reta, correto? A linha chamada de Cunha Gomes, tá bom? Essa aí, gente, isso aí é o mapa do Brasil na época do Tratado de Madrid, tá bom? Quando o Tratado de Ayacucho ele foi colocado em pauta, um responsável da época, né, no caso, para fazer as tratativas do Tratado de Ayacucho, ele presenteou o presidente da Bolívia, que é o Mariano Melgarejo, ou El Loco Melgarejo, que era um cara que gostava muito de cavalo. Né? Aí nessas tratativas o Brasil presenteou esse camarada com 2 medalhas, inclusive, do Brasil, e esse cavalo branco. O cara ficou louco pelo cavalo, gostou demais do cavalo. E aí o que aconteceu? Ele ficou tão doido disso aí, que ele pegou, colocou um dedozinho no mapa, né, nessa parte aí onde está o Amazonas, e ele disse, ó, não vamos brigar e não vamos, inclusive, disputar terras que ainda não são conhecidas por nós, não foram desbravadas por nós, que no caso ele estava falando do Acre. E aí no Tratado de Ayacucho, gente, essa linha aí que é reta, ela ficou mais ou menos aqui. Coloca aqui no quadro aqui agora, produção. Ela já ficou um pouquinho mais na diagonal, tá? Então o Brasil, ele meio que ganhou uma porção de terra, que no caso não era o Acre ainda, a gente está falando do sul do Amazonas, né? Ganhou uma porção de terra assim, ó. E aí, só já dando o spoiler para daqui a pouco, o Tratado de Petrópolis ele veio e concluiu, né, o Acre. O que eu estou querendo falar aqui para vocês? Essa linha aqui da bandeira do Acre, agora pega a referência da bandeira do Acre. A bandeira do Acre é mais ou menos assim, certo? No caso, é o oposto hoje, mas na época, a primeira bandeira do Acre, que foi criada por Galvez, ela era assim, tá bom? A diagonal dela era assim. Essa linha aqui, gente, ó, ela representa o Tratado de Madrid. Essa linha aqui da diagonal, o Tratado de Ayacucho. E essa linha aqui do fundo, a última, o Tratado de Petrópolis. Tá? Olha só, até a nossa bandeira, ela tem grandes significados até nas linhas, tá? E claro, tinha lá no caso a nossa estrela, né, a altaneira, que tá ali representando o sangue dos nossos heróis lá da Revolução Acreana, tá? Isso aqui é só um parêntese mesmo para a gente entender que até os pequenos detalhes que a gente menos imagina tem um significado, que é o caso aqui das linhas da bandeira do Acre. Tá? Posteriormente, essa linha ela foi colocada para o outro lado, né? Mas a primeira bandeira ela foi assim, foi criada, ó, anota também, que é importante, ela foi criada por Galvez, tá bom? Galvez. Gente, comenta para mim aí agora como é que tá a aula. A aula tá boa, a aula tá produtiva. Me fala aí, comenta aí nos stories, não, estou acostumado a falar de story. Comenta aí no nosso bate-papo, se tá produtivo, se tá dando para aprender direitinho, se tá dando vontade de participar agora como aluno também do Esparta. Comenta pra gente aí, tá bom? Comenta tudinho direitinho pra gente. Então, ó, vamos lá. Tratado de Ayacucho, 1867, e agora ele foi assinado, ó, por Brasil, né, e Bolívia, tá? Brasil e Bolívia. Foi por esses 2 países. Anota aí, tá bom? Perceberam então aqui que eu coloquei agora, ó, uma outra data, 1877. Aqui não foi um tratado, tá? Aqui foi, ó, o início, o ano marco da maior seca do Nordeste. A maior seca do Nordeste. Ela ocorreu
entre os anos de 1877 a 1879. De 1877 a 1879, tá bom? Maior seca do Nordeste. Pessoal, já vi muitas aulas sobre o processo de povoação do território do Acre, onde as aulas elas começavam mais ou menos aqui, né, nesse período aqui de 1877. Por quê? Porque aqui, querendo ou não, foi um marco onde se iniciou, né, uma grande vinda de nordestinos para a região do Acre. É o que eu vou falar já já. Né, mas o que eu estou querendo dizer é, olha só a quantidade de coisas que nós temos antes do ano de 1877. Olha a quantidade de informações que estão, inclusive, resumidas, né, para você melhor aí anotar, né, que a gente conseguiu aqui colocar nessa aula. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Tem muito mais coisas, inclusive, aqui, que a gente poderia citar, mas que não cabe na nossa aula. Tá bom? Então, atenção, tá bom? Muita, muita atenção. Vamos lá. O ano de 1877, então, ele foi o marco aqui da maior seca do Nordeste. Beleza? Tá. Muito nordestino passando fome, passando sede e precisando mudar de vida, né? Precisando sair daquela vida ali que não estava muito boa, né? Que não estava nada agradável. E aí, gente, eis que surge o quê? A revolução automobilística da época, no caso, começou a aparecer carros, bicicletas, né, também, dentre outras inúmeras coisas, por exemplo, correias de utensílios, né, como por exemplo de máquina de lavar, né, tudo que era fabricado e ainda é pela borracha, começou a surgir uma grande necessidade, certo? E aí, na floresta amazônica, sobretudo aqui nessa região mais aqui ocidental, tem a figura da seringueira, tá bom? A seringueira. E é aí que entra, né, aquele tópico mais famoso, que é o do primeiro ciclo da borracha. Só que essa parte do primeiro ciclo da borracha merece uma aula só disso, tá bom? Só disso. Não dá para falar do ciclo da borracha nessa aula de hoje. Essa aula de hoje eu quero tratar só de tratados direitinho e mostrar resumidamente, né, no caso, a história mesmo do Acre. Então preste só atenção. Você aí que está assistindo a gente pelo YouTube e vai querer ser nosso aluno do Esparta, presta só atenção. Desse ano aqui de 77 até o ano de 1962, a gente vai ter pelo menos 2 aulas para tratar só desse período aqui. Gente, daqui de 87 até o ano de 1903, tem tanta, mas tanta informação que vocês nem imaginam. Só aqui a gente tem 3 insurreições para falar. A gente tem a Revolução Acreana, que tem cada detalhe que, meu Deus do céu, é muita coisa. Então não dá para a gente falar disso aqui agora, tá bom? Você, inclusive, dá até uma dica aí para você que não vai conseguir ser nosso aluno agora, dá uma assistida naquela minissérie Amazônia. Gente, aquela minissérie ela é perfeita, tá? Ela é perfeita. Claro, ela tem as suas licenças poéticas, né? Aumenta alguma coisa aqui e ali, mas ela consegue dar uns detalhes ali perfeitos, né, da nossa história, tá bom? Então, dá uma oportunidade para ela tem completa aqui no YouTube. No caso, você consegue assistir gratuitamente, tá bom? Então, ó, daqui até aqui são 2 aulas. E daqui até aqui, ó, é especialmente para isso, tá bom? A gente já falou do primeiro ciclo da borracha, das insurreições, tudo bem bonitinho, tá bom, gente? Então, ó, aqui, maior seca do Nordeste, e aqui foi o ano que começou a vir muito nordestino para cá, para a região norte, sobretudo para o Acre, tá bom? E aí, beleza. Imagina só, tanto nordestino vindo para cá, né, para essa região que era da Bolívia, por direito, já que alguns anos antes do Tratado de Ayacucho,
ele tinha sido assinado e previa que o território onde está o Acre, ele era boliviano, né? Então, toda essa galera estava vindo para cá de maneira o que irregular, ilegal, estava, né? Adentrando num território que não era mais do Brasil. Então, desse ano aqui, gente, até o ano de 1903, teve muita treta, teve muito conflito entre Brasil e Bolívia e também entre Brasil e Peru, tá bom? O Peru, gente, os peruanos, eles estavam na região aqui do Juruá, né, buscando o caucho, tá bom? Eu vou falar também em outra aula aí sobre a questão do caucho aqui no Vale do Juruá, que é uma substância parecida também com o látex da seringa, tá bom? É bem semelhante. Então a gente teve duas labutas ao mesmo tempo, Brasil e Bolívia e Brasil e Peru. Vocês vão compreender aí nas nossas aulas, tá bom? Então, ó, maior seca do Nordeste e início da vinda dos nordestinos para cá. Início da vinda dos nordestinos. Beleza. Aqui começou a vinda, no caso de brasileiros para cá. Vou explicar também em uma aula de geografia o porquê que era mais fácil vir nordestino para cá para o Acre do que boliviano para cá para o Acre. Vou explicar isso aí tudo direitinho para vocês. Rapaz, é tanto detalhe que não dá para fazer só em uma aula, tá bom? Então, gente, ó, de 1877 a 1903 aconteceu muito conflito entre Bolívia e Brasil, tá bom? E aí, no ano de 1903, foi assinado o famoso Tratado de Petrópolis, tá bom? O Tratado de Petrópolis, gente, ele encerrou toda essa disputa entre Brasil e Bolívia, tá bom? Ele encerrou essa disputa. Por quê? Porque em todo esse tempo aqui, tinha muito brasileiro em terra boliviana e a Bolívia não estava gostando, tá bom? A Bolívia não estava gostando. E isso começou a ter conflitos. Conflitos esses que a gente vai ver nessa aula aqui. Prometo para vocês, eu estou só dando esse spoiler aqui, tá bom? Olha a quantidade de coisa. Então, teve labuta em cima de labuta, teve Estado independente do Acre, tá? O Acre já foi um país. A gente teve a expedição dos poetas, a gente teve a Revolução Acreana, tá bom? Esses três acontecimentos aqui, ó, meu Deus do céu, aqui tem tanto detalhe que vocês nem imaginam, gente. Então, tudo isso foi encerrado graças ao Tratado de Petrópolis, tá bom? O Tratado de Petrópolis, ele deu paz a essa região. O presidente da época, que era Rodrigues Alves, ele encarregou o Barão do Rio Branco, né, José Maria Paranhos Júnior, era o nome do Barão do Rio Branco, olha só. Encarregou esse cidadão para vir aqui cuidar das tratativas do Tratado de Petrópolis, né, no caso. E esse tratado, ele dizia o quê? Que a parte que estava em disputa aqui do território do Acre passaria da Bolívia para o Brasil. O Brasil teria que pagar cerca de 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia. Lembram daquela questão que eu passei no começo da aula? Pois é, a questão dizia que era o contrário, tá? Era ali que estava o erro. O Brasil teve que pagar isso. O Brasil também teve que dar umas terras alagadas lá do Mato Grosso para a Bolívia, tá bom? O Brasil também perdeu terra nessa questão aí. E também se comprometeu a construir uma estrada de ferro chamada Madeira Mamoré, tá bom? Que ia do Porto de Santo Antônio, lá na cidade de... Cara, fugiu agora o nome, meu Deus. Mas enfim, do Rio Madeira, no caso, ia até o Rio Mamoré, em Guajará-Mirim, tá bom? Então, tudo isso daí estava envolvido no Tratado de Petrópolis, beleza? Tudo isso para o Acre finalmente ser um território federal do Brasil. E veja bem, eu falei território federal. Território federal. Tem uma grande distinção, gente, entre território e Estado. O território, ele não é total possuidor de direitos. Ele tem seus direitos reprimidos. Por exemplo, o Acre, como território do Brasil, ele não podia, por exemplo, eleger os seus representantes na Câmara,
ele não podia colher impostos livremente, ele não podia ter um sistema judiciário próprio, né? Então tudo isso era feito pela União. Ou seja, o Acre ele já era do Brasil, mas ainda na condição de território e não de Estado, tá bom? Então, ó, aqui no Tratado de Petrópolis, vocês coloquem também, ó, assinado, acordado entre Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia, tá bom? E aí, ó, em 1909, a gente teve o Tratado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E esse aqui foi assinado entre Brasil e Peru. Brasil e Peru, tá bom? Enquanto o Tratado de Petrópolis acabou com a treta entre Brasil e Bolívia, o Tratado do Rio de Janeiro acabou com a treta entre Brasil e Peru. Gente, só para vocês entenderem, a gente fala assim, desenha que fica mais fácil. Vou desenhar aqui lindamente o território do Acre, mais ou menos isso aqui. Imagina, ó, imagina isso aqui, tá? Só um exemplo. Faz uma linha imaginária na metade do Acre. Daqui, o que a gente conhece como Vale do Acre, seria como o Brasil em guerra com a Bolívia. E essa região aqui do Juruá, sobretudo aqui a região de Cruzeiro do Sul, de Marechal, principalmente Marechal. Marechal teve Marechal Thaumaturgo, né, no caso, que é inclusive uma homenagem a Gregório Thaumaturgo de Azevedo, teve uma guerra muito tensa, tá, lá. Inclusive foi quando ele expulsou os peruanos das terras brasileiras, tá? Aqui, ó, na região, a gente teve Brasil contra Peru, tá bom? Então, a labuta aqui dentro do estado do Acre estava mais ou menos desenhada dessa forma, beleza? Então, ó, aqui cessou contra a Bolívia, aqui cessou contra o Peru. A partir do ano de 1909, o Acre ele não tinha mais essas questões de conflitos com outros países, tá? Estava tudo resolvido. Aqui a gente teve agora os limites pré-estabelecidos com a Bolívia e aqui os limites pré-estabelecidos com o Peru, beleza? Então, ó, no ano de 1909, a gente encerra essa parte de tratados. Vocês viram que tem outro ano aqui, né? Super importante também. Deixa eu colocar aqui para vocês. 1962 foi a emancipação do Acre a Estado da República, tá? Lembram que no Tratado de Petrópolis o Acre ele era apenas um território federal que tinha direitos limitados? Pois é, muita luta aconteceu até chegar o ano de 1962 e o Acre ele ser finalmente um estado da nossa república aqui, né, do Brasil. Então, gente, nesta aula eu quero que vocês visualizem aqui a quantidade de detalhes que a gente conseguiu aqui frisar aqui nesse quadro. Isso aqui ainda é pouco comparado à quantidade de coisas que a gente tem por ver. Essa aula, gente, ela está sendo aqui uma aula inaugural do nosso projeto online, uma aula que eu digo que vai ficar para a história, por quê? Porque esse trabalho aqui ele só tem a crescer, tá bom? Então, aproveitem. Se tiver tido alguma dúvida, entre em contato com a gente vai deixar também aqui na descrição o link do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um grupo aí de notícias, né? Tudo de concurso, que é o chamado Sparta News, tá bom? Lá a gente compartilha tudo com vocês. Lembrando, cupom de desconto aí de 30% para participar do nosso online, tá bom, gente? Então, ó, agradeço a todos vocês que ficaram aí até o final dessa live. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido algo bem produtivo para cada um de vocês. Espero também vocês aí no nosso presencial, no nosso online, seja da Cefaz ou de qualquer um outro curso aí. Desejo a aprovação de cada um dos senhores e senhoras. Gente, torce aqui, gente, e tenta sempre estar aí buscando a aprovação, a mudança de vida de cada um aqui. A gente sabe que todo mundo tem seus motivos. É família,
sei lá, companheiro, quer ajudar os pais, quer viajar ao mundo, ou simplesmente quer tomar aquela cerveja no final de semana, né, na paz. Né? E tudo isso a gente consegue através de uma estabilidade no concurso público. A gente luta demais por isso daí. A gente entende as dificuldades. Eu estudei também muito tempo aí para atingir os objetivos em concurso que eu tive. Né? A nossa equipe também tem muita gente estudando aí, buscando. Né? Então, a gente quer isso. A gente quer fazer uma força, né, aqui conjunta para que o Juruá, a gente fala assim Cruzeiro do Sul, mas agora vamos falar de Juruá, tá? Porque a gente quer expandir para toda essa região, a gente quer atingir todos os municípios aqui do Juruá. Rodrigues Alves, Manso Lima, Porto Walter, Marechal, Guajará, Ipixuna. Né? E quem sabe ir crescendo aos poucos, né, para outras regiões aí. A gente quer fazer o nosso trabalho, né, no limpo, sem falar mal de ninguém, fazer o trabalho aqui perfeito e simplesmente contribuindo com a vida de cada um de vocês. Então, se possível, compartilha esse vídeo que vai ficar salvo, tá bom? Compartilha esse vídeo aqui com seu amigo, com sua amiga que vai fazer prova para a História e Geografia do Acre, seja lá qual que for, vai ter esse conteúdo aqui de processo de ocupação das terras acreanas, tá bom? Então, no mais, gente, até mais. Eu me chamo Rodrigo e eu sou do Esparta Concursos.